Olá, estamos começando mais um podcast. O meu nome é Valéria, eu sou podóloga graduada e pós-graduanda em biomecânica. Hoje eu trago uma convidada para falar sobre saúde financeira, por que não? A gente aqui trata de saúde, nós vamos falar hoje um pouquinho de saúde financeira, dar dicas para quem está começando a empreender, quem é profissional liberal. Eu vou falar com ela, que é mentora de negócios, que desenvolve pessoas profissionalmente, é empresária na área da beleza. Ela é formada em marketing, MBA em estratégico, e tem cursos de extensão, de mudança de comportamento e terapia de resultados. MBA em planejamento estratégico de gestão de pessoas. Olá, como vai, Vanessa Fiscaro? Tudo bem, Valéria? Tudo bem, é um prazer te receber aqui. Estou muito feliz de você ter aceito o meu convite para ajudar as pessoas a entrar nesse mundo que não é fácil, né? Porque às vezes a gente entra assim meio que de supetão, né? E vai pegando o bonde andando. Nós estamos aí para ajudar pessoas a transformar vidas, né, Vá? É isso mesmo. Vanessa, para introduzir a nossa conversa, eu queria que você contasse um pouquinho da tua história. Como é que você chegou aonde você está hoje? Como é que foi essa tua trajetória? Aonde você começou? Aonde você trabalhava? Ótimo. Valéria, eu fui bancária por quase 20 anos. Trabalhei como gerente PJ durante 12 anos da minha vida, da minha trajetória, e eu comecei a entender o backstage das empresas, né? As dificuldades dos empresários, dos empreendedores. E eu sempre tive um sonho de ter o meu próprio negócio. Mas para você ter seu próprio negócio, você tem que arriscar, né? E ali para mim estava na minha zona de conforto, porque eu já tinha meu salário, já tinha a minha estabilidade como profissional, já tinha uma carteira cheia de clientes, e eu tinha um sonho de empreender. Quando foi na pandemia, que todo mundo estava assistindo televisão, né? Como dizia algumas pessoas, torcia a televisão saía sangue. Eu comecei a procurar mais conhecimentos, porque eu queria sair daquela vida de bancária. Eu já tinha chegado no meu limite, já tinha cumprido o meu propósito. E foi aí que eu comecei a fazer meus cursos de extensão, comecei a fazer mentorias, fiz com o Vitor Damasio, fiz com o Pablo Marçal, e comecei a me especializar muito em desenvolvimento pessoal e profissional. Quando foi em julho de 2021, eu fui desligada do banco que eu trabalhava, né? Foi um acordo que eu fiz na época com o meu gestor, e falei, agora eu vou enfrentar o mundo como empreendedora. Eu já tinha começado no meu Instagram como consultora de imagem, e uma amiga minha virou para mim e falou assim, Vanessa, por que você não dá consultoria profissional, uma vez que você já ganhou vários prêmios de vendas, de, de alta performance? Eu falei, ai, seria uma boa. Foi aí que começou uma consultoria profissional para uma mentoria para empreendedores e empresários. E aí começou a minha vida mesmo no empreendedorismo. Na primeira semana que eu saí do banco, eu Deu dor tinha de barriga, Van? travou minha coluna todinha. Travou minha coluna. Eu sei que no dia que eu saí, eu falei, uau! Só que eu vou te falar que a minha coluna ficou travada, acho que uns 3 dias de muita dor, fiquei de cama. Eu falei, gente, eu sou louca. Eu fui muito julgada, né? Principalmente pelas pessoas próximas. Meu marido sempre me apoiando. E ele falava, não, você vai dar conta, você consegue, é seu sonho, vai correr atrás dos seus sonhos. Mas as pessoas falavam assim, como assim? Você saiu de banco? Você tá doida para empreender? Nossa, seu faturamento, você vai perder os seus ganhos mensais. E aquilo foi me dando uma angústia, Vá. Que eu falei, nó. E nessa época eu estava na mentoria com o Vitor Damasio. E como eu já tive, no meu primeiro mês de mentoria, eu tive um faturamento bom. O Vitor tem um programa que é o Vida de Mentor, e ele me chamou para ser anjo dele. O que é anjo? É tipo um monitor dele,
para atender os alunos dele que entravam. E aí eu falei: "Opa, então quer dizer que eu estou no caminho certo. Se o Vitor me viu como uma pessoa que pode auxiliar os alunos dele, eu estou no caminho certo". Só que foi uma trajetória bem pesada, sabe? Pesada que eu falo no bom sentido, muito aprendizado, porque eu achei, como todos os empreendedores acham, que é fácil. Não vou falar que é difícil ou que é impossível, mas a gente passa por uns altos e baixos que a gente tem que ter muita resiliência. A gente tem que ter muita persistência e muita constância, É porque um senão abismo, né, é um Vanessa? abismo, é um abismo. E assim, aquela questão, vou desistir, passa na sua cabeça toda hora. Eu vou desistir. Só que eu aprendi muito nisso, né, nessa minha trajetória, que desistir não era uma opção. Se eu estava com medo, eu tinha que pegar a mão do medo e pegar a mão, colocar o medo junto comigo e a gente ir juntos, sabe? E aí foi indo, eu tô nesse mundo até hoje, mas foi um período muito, como é que fala? Muito rico de aprendizado. E aí eu saí da mentoria do Vitor, fui para a mentoria do Pablo, e o Pablo falava assim: olha, a gente planta, mas a gente vai plantar para colher depois. E quando foi em 2022, início de 2022, eu entrei para a mentoria do Pablo, e ele falou assim: a mentoria dele chamava O Pior Ano da Sua Vida. E toda segunda-feira, 4h52 da manhã, a gente escutava: esse ano vai ser o pior ano da sua vida, porque é o ano de plantação. No próximo ano, vocês começam a colher. Então foi assim, tive queda financeira, passei aperto, teve uma fase na minha vida que meu marido teve que me sustentar. Então Você teve dívidas, Vanessa? tive várias. É E importante assim, a gente falar sobre isso, né, Vanessa? fui do luxo ao lixo, né, como dizem. E aí eu comecei, só que qual que é o nosso mal, né, Vá? A gente foca sempre no problema. E nas mentorias que eu dava para os meus alunos, porque eu fui aprendendo sobre isso, se a gente não focar na solução, a gente não vira o jogo, né? Isso E eu a gente. aprendi com você. Porque se a gente foca, tudo que a gente foca, a gente expande. É, Então, se eu focasse no problema, ele ia expandir. Então, eu tinha que focar na solução. Qual que era a solução? Eu tinha que ter mais clientes para eu pagar as minhas contas. é verdade. Só que no mundo de internet, né, do Instagram, um mundo competitivo, como que as pessoas iam conhecer a Vanessa? Que é a Vanessa na fila do pão, né? E eu falava: Deus, o que que eu faço? Comecei a entrar em oração, falei: o que que eu faço? Porque eu não sei mais o que fazer. Aí eu estava vendo um podcast e a pessoa falou, não lembro quem é que falou no podcast, o que que você faria hoje sem cobrar? Foi uma mentoria. Aí eu falei: opa, eu amo esse negócio que eu faço. Então eu comecei a prospectar freneticamente. Tem aquele livro Prospecção Fanática. Comecei a prospectar freneticamente várias pessoas no Instagram e convidar para uma mentoria gratuita. E isso para mim foi um aprendizado gigantesco, porque, né, na época passaram mais de 600 pessoas comigo. E aí eu comecei a aprender com essas pessoas. Então nem todas fechavam, mas todas que eu conversava eram um aprendizado. Então eu comecei a me doar mais para depois eu receber. Isso que você está falando é assim uma virada de chave, é muito importante, porque não é isso que acontece no começo, né, Vanessa? Porque de uma certa forma, dependendo do nicho da pessoa, você tem você dispensa uma quantia maior em dinheiro, e é tudo muito justinho, aí você fala assim: "Como é que eu vou fazer alguma coisa de graça, se isso tudo me custa tão caro?",
Não é verdade? Hum, hum. Gente, a Vanessa está gripada e a gente aqui conversando, ela de vez em quando tem uns acessos de tosse, mas tá tudo bem, né, Van? Tá tudo bom para É, você? tá, tudo ótimo. Na verdade, eu acho que até uma rinite alérgica, porque essa tosse vem uma tosse seca, mas enfim. Mas é isso, Vá. A gente o mal das pessoas é olhar para o outro como cifrão. Enquanto você Sim, não tem essa virada de chave de olhar para a pessoa como um ser humano, que existe uma família ali por trás, seu jogo não vira. E como eu vim de um mundo capitalista, para mim todas as pessoas eram cifrões. E hoje, a partir dessa virada de chave que eu comecei a dar a mentoria gratuita, eu comecei a olhar as pessoas como pessoas. E aí, eu lembro direitinho, em janeiro, teve a minha queda financeira. Em fevereiro, eu não tinha um tostão na carteira, entrei em dívidas, eu fiquei desesperada. Março, eu comecei a fazer isso em 2022, tá? Eu comecei a fazer as mentorias gratuitas, e aí veio de março a maio, eu não tinha tempo nem para ir ao banheiro, porque eu achava lindo, maravilhoso, a minha agenda lotada, e ali eu não ganhava nenhum dinheiro com aquilo. Não sei, estava ganhando dinheiro. Então eu me dediquei março, abril e maio, assim, sangue, suor e lágrima. sei. O Léo virou para mim, vai, que eu tô aqui, vou te ajudar. Só que eu sempre tive a minha liberdade financeira, eu sempre tive meus cartões, eu sempre tive minha vida. E aquilo ali para mim foi um choque, porque eu já não tinha mais aquela vida que eu tinha, aquela autonomia que eu tinha. Mas, igual eu falei, eu tinha que focar na solução. Quando foi maio, exatamente dia 10 de maio, eu aumentei o número da o valor da mentoria, que o Vitor falou comigo, se você não aumentar o valor da sua mentoria, você não vai, como é que fala? Selecionar os seus clientes. Falei, tá. Quando foi dia 10 de maio, entraram no mesmo dia 3 duplas, no mesmo dia, com o valor da mentoria, um valor bem, bem significativo. Eu falei, vou dar resultado para essas pessoas, né? Quero vê-las aumentando o faturamento delas, quero vê-las fazendo o negócio acontecer, porque quanto mais case de sucesso eu tiver, mais eu terei respaldo, e o que vem de hoje é prova social. Peguei essas 3 empresas, que eram 2 dentistas, eram 2 arquitetas e 2 sócios de uma confecção. E aí, no próprio mês de maio, as dentistas tiveram um boom aí no faturamento, tipo, saíram de R$ 5.000 para faturar em um dia 26.000. Aí eu falei, e aí elas foram ficando empolgadas, satisfeitas, só que enquanto isso eu continuava prospectando. Aí quando foi junho, eu muito agradecida, e a gente fala muito, né? Eu sou muito religiosa. Aí eu falava, eu agradeci as 3 duplas que entraram comigo. Eu falei assim, meu Deus do céu, só tem que agradecer. E eu só trabalhei a gratidão no mês de maio. Quando foi no mês de junho, entraram para minha mentoria 32 pessoas. Meu Deus. Aí eu Foi, falei, foi um boom, né? foi um boom. Você entrou nessa época também. Foi eu entrei nessa Você época? entrou nessa época. Só que essa época eu já estava, como é que fala? Você acha que entrou em julho ou agosto? Eu não me lembro. É, Parece que já faz séculos que a gente se conhece, né? né? E aí, o que que acontece? Cada pessoa que estava comigo ali no computador, eu falava assim, gente, eu tenho que transformar a vida dessa pessoa. É um desafio, né, Van? É,
Aí As vem outras, só um parêntese, essas outras habilidades que você foi buscando, em forma de conhecimento na sua vida, como esses cursos de extensão, entender mais sobre gestão de pessoas e terapia resultado. de resultado, você buscou depois, Eu fui buscando na trajetória, na trajetória, porque tá? sentiu a necessidade. Desde 2020, desde a época da pandemia, eu falo muito assim: a gente põe o pé, Deus estende o tapete. É isso Eu mesmo. não sabia por que eu estava procurando tanto conhecimento em pessoas. E aí eu fiz cursos livres de neurociências, física quântica. E aí eu comecei a entender que as pessoas não viravam financeiramente por causa da frequência mesmo, vibracional, do acreditar, do foco. E eu falava, gente, tem alguma coisa de errado. Por que as pessoas não conseguem fazer algo para elas e ter resultado? Eu vou te falar uma experiência minha, tá? Eh, a gente quando está passando por um problema e ouve isso, porque eu ouvia muito, até eu chegar em você, eu ia buscar muito esse conhecimento, a física quântica, e entender essa coisa vibracional, e é muito difícil quando você está passando por um perrengue, entender como é que eu vou vibrar diferente se eu tô no fundo do poço, eu não estou encontrando a escadinha para subir de volta. Como é que eu vou vibrar diferente, entendeu? Mas quando você consegue atingir isso de uma forma, intuitiva, porque quando você traz para o racional, para a consciência, para a consciência, para a mente consciente, isso não vira. Não vira. Porque não depende da mente consciente, que é aquela mente imediatista. Você fala assim: como é que eu vou focar em outra coisa se eu devo 100.000 no banco? Um exemplo, Uhum. entendeu? É impossível. Mas quando você dá essa virada de chave de verdade, e você esquece de todo o resto, que foi o que tu me falou, a coi não é que você não vai fazer aquilo, você vai fazer, mas quando der. É Mas isso, primeiro você precisa se fortalecer, é isso, entendeu? é isso. E quando você tem o foco no lugar certo, as coisas viram. E aí, quando foi em junho, nesse início que entraram as 32 pessoas, veio uma terapeuta para mim, numa mentoria gratuita, e teve uma enchente em Recife, ela perdeu o consultório dela, ela perdeu a casa dela, ela estava morando de favor na casa dos pais, e ela, num sorrisão, eu falei, gente, ela falou assim, olha, eu preciso da mentoria, porque eu preciso virar a chave, porque agora eu preciso me restabelecer. E eu virei para ela, falei o valor da mentoria, ela não pensou duas vezes, ela falou, tem link de pagamento, pode dividir, eu dividi e tal, enfim. Ela não me questionou. Eu desliguei o computador, eu falei, meu Deus, ela perdeu tudo, ela tá sem nenhum tostão, ela vai se reestruturar, ela precisa sim de uma ajuda, só que para mim foi uma lição de vida, né? Ela separada com dois meninos, perde o consultório, perde a casa, e sabe lá quando é que ela ia receber. Tudo bem que ela teve o amparo dos pais, mas aí a gente começou na mentoria. E a mentoria, ela estava faturando, acho que R$ 600, R$ 1.000 por mês, e era aquilo assim, para ela sobreviver, não era para viver. E aí, no primeiro mês de mentoria dela, ela subiu de 1.000 para 8.000. Depois ela chegou a 15.000. Que beleza. E eu falei assim, gente, é isso, é fazer as pessoas sentirem o prazer de ter o resultado financeiro, Sim, é a recompensa, né? A a gente precisa recompensa. disso. E aí foi um boom, assim, de cases. No entanto, tem muitos, tem muitos cases de sucesso no meu Instagram, porque foram várias vidas transformadas. Gente que estava devendo aluguel, que estava já com ordem de despejo, comprou a mentoria
Ela falou: não vou pagar o aluguel. Conversou com a imobiliária, pegou e pagou a mentoria. Em uma semana de mentoria, ela fez R$ 30.000. E aí eu fui vendo aquilo foi me deixando em êxtase, sabe? Muito em êxtase, porque foi virando a chave de todo mundo. E aí, ao invés de eu ser aquela pessoa que procurava, eu estava sendo procurada. Entendi. E outra, eu não sei para você, eu vou falar de mim, mas eu acho que a recompensa de você ver o sucesso do outro é mais extasiante do que o valor que você estava recebendo, que é a tua recompensa pelo teu trabalho, mas Sim. tudo bem, mas você vê o resultado, vê a pessoa feliz, vê ela conseguindo caminhar, é muito gratificante, né? E aí eu tive um desafio com uma podóloga, né? Que eu já falei. Que eu falei, meu Deus do céu, como que eu vou virar a chave dessa mulher? Eu saí da nossa mentoria, eu falei assim, como que eu vou fazer para virar a chave dela? E ali eu fui na sabedoria, fui te conduzindo, deixando você ter o domínio, mas eu fui te conduzindo para chegar onde você está hoje. Sim. Mas foi um desafio. Então fala assim, Vá, Você foram ganhou minha confiança. é. E foi assim, vários cases, várias coisas. E aí, quando foi em novembro eu falei, vou criar uma mentoria em grupo. Vou criar uma mentoria em grupo. Vai ser super bacana essa mentoria, dar oportunidades para mais pessoas e vou ver como é que vai ser. Foi um fiasco. Assim, para mim não foi uma experiência bacana, por N motivos. Todas que eu fiz individual, eu não tive problema, eu tive problema zero, zero com todas individual. Quando eu fui fazer em grupo, era menos tempo, aí eu abri sessão para fazer em boleto e tal, fui fazendo, enfim. Acabou a mentoria, eu tive um prejuízo aí de mais de R$ 24.000, que elas não pagaram. Eita. Aí vai a Vanessa de novo, fala assim, tá, ok, outro balde de água fria. Mas foi assim, horrível, né? Então, isso foi novembro, dezembro, ok, pagamento, janeiro, ainda tinha mentoria, acabou a mentoria. Aí no carro com meu marido, ele falou, Vanessa, você sempre trabalhou com empresas, com empresários, vai para esse ramo de empresa, vai para consultoria, mentoria para empresas. E eu falei assim, tá, mexer com a empresa vai ser uma coisa mais complexa, mas é uma coisa que eu domino, porque eu tive uma experiência muito grande com empresários, com empresas, sabia onde que doía neles, o calo deles. E aí eu falei assim, tá, vou arriscar. Aí eu fui, comecei a dar consultoria e mentoria para empresários com empresas de faturamento aí de 100 mil, de 50 mil. Aí é uma empresa que foi ter indicação dele, do Léo, no primeiro mês de mentoria, em 17 dias ele aumentou 30% no faturamento dele. Nossa. Aí eu falei assim, gente, essa também pode ser minha praia, sabe? Que eu entendia de números, eu entendia de faturamento, eu entendia de vendas, comecei a dar palestras de vendas na prática, então, sobre como vender, como aumentar o faturamento, porque o coração da empresa não é o cliente, o coração da empresa é a equipe. Se a equipe não está engajada no projeto, a empresa não cresce. Se a equipe não compra o produto da empresa, a empresa não cresce.
É muito importante você falar isso. E qual que é a pegada dos empresários, né? E isso vale para sócios também, né, Vanessa? Sócios. Qual que é a pegada dos empresários, Vá? Eu sou empresário, então eu pago você para cuidar do meu negócio. Isso é um tiro no pé que eles dão, sabe? Porque todas as empresas que eu peguei, tô falando de janeiro para cá, os faturamentos não aumentavam por causa da equipe. Não tinha metas diária, não tinha meta semanal, não tinha meta mensal, não tinha meta quinzenal, não tinha bonificação. Tava tudo muito bagunçado. E aí eu falei assim, tá fácil de resolver desde que eles comprem o que eu falar. Sim. E nessa movimentação, meu filho mora no exterior, você sabe disso. Em abril eu fiquei 25 dias com meu filho, com o nosso filho. E aí, uma das primeiras empresas que eu prestei serviço, o sócio me chamou para ser sócia. Que beleza, hein? Só que eu levei muito susto. Eu falei assim, nossa senhora, né? Como assim? Não, tenho minha vida tranquila, porque aí já tá. Eu não tenho horário para levantar, não tenho horário para fazer, não tenho. E eu não tenho equipe, eu não tenho que tomar conta de nada. Eu falei, olha, quando eu voltar de viagem, a gente conversa. Aí fui para a viagem, mas continuei, né, acompanhando todas as empresas. Eu tenho uma pessoa que trabalha comigo hoje, que ela é meu braço direito nessas consultorias, nessas mentorias, que ela vai em loco, ela visita, ela acompanha. Quem não é de Belo Horizonte, ela faz vídeo, chamada, reunião com os empresários, mas eu tô sempre por trás nos bastidores. Aí quando foi em abril, eu lá na Europa, esse rapaz, né, o nosso sócio hoje, ele entrou em contato comigo e com o Léo, que ele queria mesmo firmar a sociedade. E aí eu falei, tá. Aí o Léo virou para mim, você quer? Eu falei, uai, vamos arriscar. Porque assim, a gente tem um grande defeito de falar assim, ah, eu não vou fazer ou por medo ou por comodismo, né? Sim. Eu falei assim, tá vindo para mim porque tem algum propósito. Nada acontece nas nossas vidas, né? Sem nenhuma razão. Sem nenhuma razão. E aí nós fechamos a sociedade e a gente estava lá na Europa. Então hoje, o que eu ensinei esse período todo para empreendedores e empresários, hoje eu aplico nas minhas duas empresas. Hoje eu tenho duas clínicas de estética, de emagrecimento. São duas franquias da Emagrecentro. Uma em Belo Horizonte, na região de São Lucas, e outra em Sete Lagoas. E aí, eu falei, agora eu vou colocar em prática o que eu ensinava e vou ver se vai dar resultado no meu negócio. E a gente vem numa crescente, eu e Léo, nessa sociedade, de aumento de 200% do faturamento referente ao ano passado. E todos os meses de Isso 30 em quantos meses? Em quantos meses? dois, Olha, dois. 200%, Vanessa. 200% Vem em para junho, Santos, amiga. 200% em junho, 200% em julho. Então, assim, mês fechado mesmo, porque a gente voltou de viagem. Maio foi o mês que eu tive que entrar na sociedade, porque eu era mentora e a consultora. Então, foi um mês de conhecimento mesmo, de como que funcionava, como dona. E em junho eu fui para o front. Junho, julho e agosto, né? Que a gente está finalizando aí o mês. Já estamos também batendo 150% em agosto de resultado. E aí foi um aprendizado e eu coloquei em prática tudo que eu ensinava.
E você E viu, você testou, viu que funcionava. funciona. É aquilo que a gente começou a falar lá no início, né? O dono do boi que engorda o gado. E aí eu comecei a ver que onde que os empresários erram? O que que eles fazem de errado? Os empresários querem ter o status de empresários, mas eles ainda não têm uma empresa autogerenciável. Tá, entendi. Antes de você entrar nesse ponto, eu queria te falar uma coisa. Quando você começou a contar, trouxe a tua história até aqui, até você estar empresária atualmente, amanhã o futuro a Deus pertence, né? Né? Teve um período aí que você falou que você passou aperto, Sim, que você perdeu sua autonomia, que você ficou mal porque você estava dependente do Léo, do seu esposo, isso te tirou um pouco o chão, você estava devedora e isso te incomodou bastante. Como é que foi lidar com o teu ego? vá, vou te falar o seguinte, doeu muito. Doeu muito. Porque é um Eu, enfrentamento, né, Vanessa? eu me sentia o cocô do cavalo do bandido, sabe? Me sentia uma fraude. Eu falava, gente, eu ensino as pessoas e eu tô sendo uma fraude para mim. Então, é, eu, eu, me, eu me cobrava isso e chegou um ponto de eu perder a confiança no meu conhecimento. Tá. Só que isso foi se arrastando de anos. Aí, quando aconteceu que eu saí do banco, a bomba estourou, e eu falava assim: vou desistir porque eu sou uma fraude. E trabalhar isso foi muito dolorido. Porque você tinha um padrão de vida bacana e de repente você teve que abaixar a guarda, né? E Sim, dar uns passos para trás, não foi isso? isso, e pedir bênção, né? E aí você fala assim: "Putz, e agora? Que É, merda, como as pessoas vão ver?" É o ego, é é o o ego. ego, é o ego. E aí eu falava assim: meu Deus, como que eu vou. Igual, por exemplo, o Lucas, que é o meu filho, nosso filho. Ele morando fora, ele já tinha ido para a Suécia no passado, então a mãe, eu preciso de tanto, eu transferia. Mãe, eu te pago, tal, não sei o quê. Ele lá fora, eu falei, gente, se ele precisar de um tostão, eu não tenho. Se ele precisar de alguma coisa, eu não tenho. E aí? E eu falava assim, como que a minha família vai me ver, né? Porque como que eu era vista e depois como que eu estava me vendo. Mas na época, Vá, o que que eu fiz? As pessoas não precisam saber, eu aprendi isso com a Elaine Ourives. As pessoas não precisam saber da sua vida por inteiro. Quem precisa saber é Deus. Sim, Então, na época, nem meu marido sabia de tudo. E não foi porque eu escondi dele, não, por vergonha. eu entendo. Por vergonha. Que quando eu abri a caixa preta, assim, né? Quando eu abri tudo, eu achei que nosso casamento ia acabar porque ele tinha uma visão de uma Vanessa que ela já não existia mais. Ele tinha uma expectativa, né? É isso. Só que ele foi muito sábio em me apoiar na época que eu mais precisei. Óbvio, teve algumas brigas, algumas questões, tal. Só que ele viu que eu não sou uma pessoa acomodada. Eu não sou aquela pessoa que fica deitada chorando e fala assim, ó vida aos céus. Não, eu sempre fui atrás, mesmo passando esses apertos, mesmo, sabe, passando as minhas dificuldades. Eu falei assim, vou enfrentar o problema e vou. Só que hoje, o que que acontece hoje? O que que aconteceu com a Vanessa hoje? E, e, e foi uma coisa maravilhosa. Hoje, às vezes, tem vezes que a gente, mesmo tendo esse percentual aí de faturamento, a empresa vinha com alguns débitos
Tem mês que a gente não faz retirada de sócios. Tá. Isso não me dói mais. Eu aprendi a viver com o mínimo necessário. Eu aprendi a ter mais projetos, mais objetivos. Tudo, eu tenho tudo agora muito certo no curto, médio e longo prazo. E a Vanessa, lá do passado, era uma pessoa mega capitalista que não aceitava ter um salário menos de 15 mil reais. Tá. E eu sei que o caminho que a gente estava é para muito mais do que isso. Muito mais. Mas precisou passar por isso, né, Vanessa, para Passar você ressignificar e, de novo, a gente está falando de ego, de orgulho. é isso. E hoje eu sou muito, muito mais feliz do que aquela Vanessa lá de trás. Então esse processo, e é uma coisa que eu falo demais, curta o processo, porque eu curti o processo, eu fui na dor, eu chorei, eu não tapei o sol com a peneira, eu enfrentei os meus medos, eu enfrentei a minha história, eu enfrentei a minha queda, só que eu não desisti hora nenhuma de mim. Eu Você não. acha que, às vezes, o orgulho faz a pessoa desistir? Total, total. É um fator importante, né? Se a pessoa não se perceber, ela vai deixar de fazer para não ter que abaixar a régua. É isso, é isso. E quando você. Eu não entendia o que era ser humilde, Sim. né? A Vanessa, na época de bancária, porque eu nunca perdi minha essência, tá, Vá? Nunca perdi minha essência. Eu nunca fui uma pessoa do mal, nunca passei por cima de ninguém. Eu nunca fui uma pessoa que quis nada do outro, sempre quis do meu. Meus clientes da época de banco são doidos, alucinados comigo até hoje. Tem gente que me liga até hoje. Sempre fui muito carinhosa com todos. Só que eu era aquela pessoa que eu tinha que estar com um blazer de 4 mil reais para eu me sentir a poderosa, sabe? E hoje eu olho isso, não faz diferença nenhuma mais na minha vida. Lógico que eu gosto de coisa boa, gosto. Mas você falar assim, E também é hipocrisia a gente falar que não gosta, né? né? Vamos combinar. Né? Óbvio. Mas falar comigo que eu tinha aquela coisa que eu tinha que comprar aquilo porque eu não podia Para repetir, mostrar para os outros, né? né? Que eu era, né, a foda. Então vira um pouco soberba, né? E hoje eu não preciso mostrar para as pessoas o que eu tenho, hoje eu mostro quem eu sou, sabe? Hoje eu tenho 16 pessoas, 16 moças que eu cuido, que são minhas funcionárias, que eu trato elas, a minha gestão é 100% humanizada, e hoje eu entendo cada uma com as suas dificuldades, com as suas necessidades, porque antes eu achava assim, não, todo mundo tem que ser igual eu, porque eu fiz, você também vai fazer. Não, ninguém é igual a gente. Uhum. A gente tem que respeitar o tempo do outro, como eu respeitei o meu tempo. E é muito bacana você estar se desnudando dessa forma, porque quem entra lá no Instagram vai ver a Vanessa com 15 mil seguidores, mentora de negócios, dona de 2 empresas, e isso e aquilo, e acha que foi um pulo, e não foi. A gente passa por coisas difíceis, e a gente precisa passar até para mudar de fase, né, Vanessa? É isso. E você trouxe uma reflexão. Estabilidade existe, Vanessa? Não. Não. Zona de conforto é o pior lugar para a gente ficar? É desconfortável, né? É um conforto desconfortável. Quando tiver muito bom, está na hora de mudar? Sim, Está na hora de mudar, legal. Agora, você estava falando, e eu te cortei para a gente fazer esse parênteses, da falha que você vê nos empresários, de um modo geral, quando você entrou nesse mundo real, né? Como sim. empresária. É isso que eu estava falando. Os empresários querem sair fora da operação porque eu sou o dono e a empresa dele ainda não é autogerenciável. O que que é autogerenciável, né? O exemplo se arrasta, Vá.
Então, as pessoas só vão fazer o que elas veem de exemplo. Então, as minhas funcionárias hoje, elas trabalham se deixar final de semana, que a gente fala não pode trabalhar final de semana, que é o seu tempo de descanso, porque elas veem eu trabalhando aos finais de semana. E de E alguma forma, porque elas também são recompensadas, são né? recompensadas. Então, assim, nós temos um sistema de prospecção de leads, de clientes, que ele funciona o tempo inteiro. E aí, o que que acontece? Você consegue mutar aí rapidinho? Pode falar. Ô, Léo, tá atrapalhando a gravação. Aqui é vida real. E aí, o que que acontece? O exemplo arrasta a multidão, né? Então, qual que é a pegada ali? Eu trabalho com elas. E existe o dar e o receber, a reciprocidade. Opa, se a dona tá vendendo, por que que eu não vou vender? E isso serve para líder de equipe também. Sim, Quando você só delega e sai de cena, nada acontece. nada acontece. Então, hoje eu vejo que eu estou ainda com três empresas que eu dou mentoria, que eles não têm os números todos da operação dele. Eles não sabem o que que entra todos os dias, eles não sabem o que que sai, eles não sabem como quem é quem, não sabe o nome de funcionário novo, não sabem como lidar com as pessoas, porque eles querem se sentir os donos. Isso um dia vai acontecer, Vá. Um dia vai acontecer. Um Sim, dia eu vou chegar nesse ponto de sentar, que é e, o ideal. que é o ideal, tá? Mas você tem que saber delegar, saber as funções, o que a tua empresa faz, como ela funciona, para se você precisar ser acionado, você saber aonde você vai mexer, né? É isso. E automaticamente eu não fico na mão dos meus funcionários. Uhum. Por quê? Gestão A- de autoconhecimento sim, é importante? muito. E você tem que conhecer seu negócio a fundo. Por quê? Hoje eu tenho uma clínica de emagrecimento e estética. É, nós fizemos, né, algumas mudanças, nós tivemos 5 demissões. E dentro dessas 5 demissões foram uma vendedora, uma recepcionista e uma gerente na unidade de BH. Aí eu falei, cara, eu não vou contratar ninguém por enquanto, só a recepcionista, que a recepção eu preciso. Mas gerente eu posso ser, vendedora também eu posso ser. E vou tocar isso sozinha para eu entender o que que acontece no dia a dia delas. Sim. Até para você treinar a pessoa que chegar. É isso. Aí eu tenho uma biomédica que ninguém punha fé nela, né? Nem ela. E hoje ela virou meu braço direito, ela fatura 10 vezes mais do que ela fazia. Ela aumentou o faturamento dela e ela aumentou o salário dela. Ela triplicou o salário dela. Então, ou seja, eu descobri talento que estava adormecido, porque eu Sim, estou lá no meu dia a dia. exatamente. Então, ainda não tenho gerente, agora eu estou contratando uma vendedora, porque ela já está preparada para treinar uma outra vendedora. Entendi. Aí os empresários não saiu tudo. Eu trabalhar, eu ir lá para o front-end, não, eu vou contratar a vendedora, eu preciso de uma gerente e, e solta. Aí o faturamento cresce 10%, cai, não sobe. E assim faturamento é assim, sobe, ele pode descer. Se ele descer, você tem que identificar por que que ele desceu. Se ele despencou, tem algo de errado, muda a equipe. Sabe? Eu escutei uma coisa muito, muito óbvia.
demissão tem que ser rápido, contratação tem que ser devagar. Agora você tocou num ponto. E quando não se tem uma equipe? Quando você é um profissional autônomo, como eu e como muitas colegas que vão estar ouvindo esse nosso pod? Você é dona da sua empresa. Então você não tem equipe, mas você tem que fazer sua empresa dar lucro. Eu sou a minha empresa? Você é a sua empresa. Aí a gente brinca muito, né? Eu presa, Eu eu presa. sozinha, eu É. sozinha. Eu vejo que muitos empreendedores não têm o sangue no olho, porque eles acomodam com pouco. E assim, quando eu estava como empreendedora, eu queria faturamento de 100 mil, 200 mil. Era isso que eu almejava. 100 mil, 200 mil. Porque o empreendedorismo te dá essa opção, sabe? Então, é aquilo que eu falo com todo mundo, que eu falo com você, você sabe disso. Conexão tem que ter com o cliente, tem que pegar as oportunidades, tem que divulgar o seu trabalho, tem que correr atrás de parcerias, tem que se dedicar. Nós, empreendedores, empresários, a gente tem que esquecer que sábado e domingo é dia de descanso. Não é. Pelo menos no momento do plantio, né? Não é. Você só descansa na hora que você tiver resultado. Ah, você vai morrer de trabalhar. Não, quem quer fazer, não existe. Ah, hoje é feriado. Hoje é sábado, aí eu não vou trabalhar. Porque nós temos a liberdade de começar a trabalhar a hora que a gente quiser e terminar a hora que a gente quiser, porque nós não temos ninguém, nenhum chefe, Exatamente. Não tem né? patrão. Não tem patrão. Mas ainda a gente tem aquela mentalidade de CLT. Eu trabalho só de segunda a sexta, sábado e domingo não. Eu trabalho de 8 às 18. Eu atender clientes, Valéria, eu já atendi cliente meia-noite. Você Porque sabe que eu era estou trabalhando até às 10 da noite, né? É isso. Eu Então estou você dentro de um shopping e eu estou aproveitando essa oportunidade. Eu estou lá a hora que ninguém está. É isso. Então, é ser oportunista, né? Você está aproveitando as suas oportunidades. E as pessoas que estão. Outra coisa, procrastinação de empreendedores. Eu peguei muito isso. Ah, mas eu vou ter que fazer isso. Ah, mas eu vou ter que investir nisso. Ah, mas eu não vou fazer stories. Aí eu falo, gente, não vai crescer. Vanessa, quando a gente percebe que tem que delegar, tem que pedir ajuda, colocar mais alguém ali para te fazer alguma coisa. Você falou um ponto aí do Stories. Eu estou num ponto, Van, que para eu me dedicar aos meus estudos e à captação de cliente e fazer um trabalho de maestria como eu gosto de fazer, como eu entendo que é a podologia séria, eu fico uma hora e meia com o meu paciente. E eu acredito nisso, eu acredito nas terapias integrativas, então eu tento levar essa ampliação para o meu atendimento podológico, tá? E eu estou sentindo a necessidade de alguém me ajudando. O meu filho já me ajuda com o podcast. Eu não mexo no podcast, na página, na collab. Eu só converso com ele sobre o tema que a gente falou, ajudo a fazer a collab para falar sobre o assunto, porque ele não vai ouvir, mas é ele que gerencia a página do podcast, tanto no YouTube quanto no Instagram. E uma moça que tá lá na empresa, que ela é pequena aprendiz, né? Uhum. É assim que se fala, né? Sim, isso. Ela Menor oferece aprendiz. menor aprendiz. Ela se ofereceu para me ajudar. Ela estuda marketing e ela é gestora de tráfego e tal. E a gente fez um bem bolado, fora do horário dela de expediente. A gente vai trabalhar um pouco em cima disso. É claro que eu vou combinar um valor com ela. Mas eu estou sentindo essa necessidade. Eu não consigo fazer tudo sozinho. É impossível, Valéria, né? É outro grande defeito das pessoas não querer investir no social media.
né? Porque teoricamente eu ainda não poderia, financeiramente falando, entendeu? Mas assim, eu não vou conseguir andar É, que, sozinha. que acontece? A gente tem que entender que o Instagram é um mar aberto, né? Os clientes hoje da minha clínica vêm por causa do Instagram e do Facebook. Eles não vêm, eu não tenho cliente porta de rua. Se a gente não entender que a gente tem que investir nessas plataformas e nesses profissionais, a gente vai ser sempre o mesmo do mesmo. Hoje, o meu Instagram pessoal, né, da minha mentoria, ele está paralisado porque realmente eu não tenho tempo de me dedicar à minha página pessoal. Porque leva tempo, né, Vanessa? Leva tempo, Demora. mas as minhas 2 páginas profissionais estão sendo atualizadas todos os dias. Eu tô ali todos os dias, eu tô vendo, tá entrando clientes, né, assim, eu tô com 2 equipes, uma de social media e outra de gestão de tráfego. Por quê? Porque eu trato só dos stories. O feed, estratégia de divulgação, essas coisas são eles. Mas o que que você orienta para uma pessoa pequena? É isso que eu vou falar. Tem Tá. que ter um social media. Tem que ter um social media. Porque se você tá com uma demanda pequena de trabalho, você consegue fazer sozinho. Se a sua demanda de trabalho aumentou e você vê que, opa, eu não tenho tempo, igual você falou comigo, Vanessa, eu não tenho tempo de cuidar do meu Instagram. Já sinalizou para você. Tá. Então, eu preciso de uma pessoa. Nós vamos saber a hora certa. Quando eu estava sozinha, quando eu estava empreendendo, eu já tive 6 pessoas com marketing, gestão de tráfego. Aí eu meio que apelei, eu não quero, vou fazer sozinha. Vou fazer meu Instagram, vou turbinar, vou prospectar no orgânico, como eu fiz. Deu muito resultado. Só que veio muito volume. Aí eu coloquei meu filho no meu marketing. Falei, olha, Lucas, você tá aí fora, mas eu preciso que você me ajude porque eu não tô aguentando a demanda. Sim. Eu era sozinha. Quando eu entrei na empresa, não tinha social media e gestão de tráfego era muito mal trabalhada. Eu coloquei social media e dei um gás na gestão de tráfego. Então, essas profissões, esses profissionais, cada um na sua etapa, eles são muito importantes para o seu crescimento. Então, hoje você não tem tempo de cuidar do seu Instagram por causa da demanda do seu negócio. Ok. Então, você já sabe que você precisa de um social media. Agora eu quero ir para outro patamar. Eu preciso ter mais divulgação, eu preciso de ter mais pessoas no meu Instagram, eu preciso crescer a minha página corretamente, sem comprar seguidores, pelo amor de Deus. Porque Então, também não adianta. Comprar seguidores só vai ficar para aonde passa o véu da noiva, porque aquilo é não te traz resultado. nada, só cai seu algoritmo, só cai sua página, despenca. Aí você fala assim, opa, agora eu quero crescer. Eu preciso crescer em números de seguidores para eu ficar mais conhecida. Aí é um gestor de tráfego que tem que ser uma empresa, não pode ser aventureiro, tá? Sim. O gestor de tráfego que eu peguei, ele dormiu no ponto e meu cartão de crédito veio R$ 15.000. Por quê? À noite ele não olhou que o clique passou para R$ 100. Entendi. E aí nós tivemos 150 cliques na madrugada. Porque Meu o Facebook aumentou na época o valor, ele dormiu no ponto e foi. Então, assim, gestor de tráfego tem que ser uma empresa muito séria, uma pessoa. Não precisa, às vezes, nem ser a empresa. Tem gestores de tráfego, os empreendedores. Mas ele tem que te mostrar resultado, ele tem que ter clientes que teve resultado, para não pegar aventureiros. certo. Para você subir de patamar, ninguém sobe sozinho.
Você precisa de pessoas. A Com vida é certeza. composta de pessoas. E o empreendedor tem muito disso. Eu sozinho dou conta de tudo, não dá. Não dá. E eu acho que às vezes você vai tentar economizar e não vai dar conta. Então, às vezes, é Vou, melhor. vou usar um palavreado, né? Economia porca. É, Por quê? Porque o cara tá lá recebendo lá 2.000, 2.000, 3.000 e tá feliz com aquilo. Se ele delega para alguém fazer, ele tem mais tempo de vender, ele tem mais tempo de criar, de ser criativo. O que eu vou fazer? Não, aí ele quer lá naquele salário dele, aí ele não vai pagar a pessoa, porque ele está com dó de pagar aquela pessoa, porque ele não tem condições, porque ele não tem condições, porque ele é sozinho. é um ciclo, né? Aí ele fica ele correndo atrás do rabo dele o tempo inteiro sem sair do lugar. Exatamente. E quando a gente prospera na vida do outro, a gente também prospera. É o efeito dar e receber, né? E você estava falando dos conteúdos gratuitos que você fez. Você acha que qualquer nicho a gente pode contribuir com alguma coisa, né? Total. É aquilo que eu falei com você. Quando eu escutei isso, o que você faria de graça sem comprar um tostão? Que eu parei e falei, a mentoria. Você está dentro do seu propósito. É importante você gostar do que você faz? Valéria, vou te contar uma coisa que todo mundo falava assim, quando você ama o que você faz, não é trabalho. Tá. E até então, vou te falar, até abril, eu sempre gostei da minha mentoria, eu sempre gostei, eu estava sempre renovando, eu estava sempre, como é que fala? Mas eu amava o que eu fazia, mas havia um desgaste psicológico, de energia. E hoje nas duas clínicas, eu tô no meu propósito. Então, eu trabalho 5 horas da manhã até 1 hora da manhã. Eu não tenho tempo ruim. Eu tô aqui, a gente está conversando, eu tô com o sistema ligado da clínica que vai chegando clientes. Eu tô numa fase da minha vida tão feliz com o que eu faço, que Que o hoje não dinheiro é. é só consequência. É isso. É isso. E eu vou te falar que durou 46 anos para eu descobrir isso. Não que eu nunca gostei do que eu fazia. Pelo contrário, sempre gostava. Banco eu amava, adorava. Só que é o seguinte, não era esse amor que eu sinto hoje. Hoje eu não me vejo trabalhando, eu me vejo desfrutando. Tá. Você se vê contribuindo, se desenvolvendo, né? Dentro, Se envolvendo também. e dentro do meu propósito, que hoje eu trabalho com o quê? Transformando vidas. Que sempre foi o meu propósito, transformar vidas. E hoje, se tiver que sair daqui, tiver que ir para Sete Lagoas, porque eu tenho que atender um cliente lá, eu troco de roupa e vou. É, Porque para mim não é trabalho, é desfrute. eu sei, eu entendo perfeitamente. Eu descobri um pouco mais tarde que você, tá? Mas tudo bem, tudo ainda Mas está em nunca é tarde. tempo. Nunca é tarde, nunca é tarde. E eu me sinto tão plena, tão realizada, que nesse meu processo, que eu nem atingi o primeiro degrau do meu objetivo, mas eu já me sinto como se, entendeu? Sabe aquela frase que se diz popularmente que o caminho não é a felicidade é o caminho? Sim, Eu encontrei, é isso. eu entendi essa chave. Agora eu queria te fazer uma pergunta bem importante, Vanessa. Como que você conseguiu se inserir nesse mundo de mentora de negócios, que é um lugar particularmente masculino? Como é que foi isso? Você enfrentou preconceitos? Muitos. Vamos lá. Esse preconceito eu já enfrento desde 2010, né? Porque gerente PJ, pra você ter uma ideia, na plataforma de um banco que eu trabalhei, de 22 gerentes, eu era a única mulher.
Eita, né. nós. Então o mundo bancário já era um mundo competitivo, porque é um mundo masculino. Você vê muito gerente de banco homem, né. E eu entrei nesse mundo masculino. O que eu tive que fazer? Quanto mais eu me aprimorar, eu vou competir de igual para igual, né. E a mulher tem muito mimimi, né, a mulher tem muito: "Ai, não quero, não gosto", e por isso que a gente muitas vezes deixa o nosso espaço por causa do para os homens, né. E eu falava assim: "Não, eles não são melhores do que eu", porque é um mundo machista, é um mundo competitivo. E eu não podia me desmerecer, e o mal da mulher é que ela muitas vezes se desmerece, porque, infelizmente, ainda existe a questão que o homem ganha mais que mulher. Ainda existe, né, é cultural É isso, né, cultural, tá estruturado na nossa sociedade e a gente eu acho que está evoluindo, mas ainda tem um longo caminho pela né. frente. Só que muitas mulheres se deixam abalar por esse tipo de situação. E aquilo que a gente falou, desistir não é uma opção. E eu É. falava: "Cara, eu tenho que me preparar para eu poder me destacar no meio masculino". Eu costumo dizer, Vanessa, que o meu plano B é fazer o A dar certo. Ponto. É isso. E aí eu comecei a dar palestras com homens, e assim, eu comecei a ver que a mulher, nós somos emoção, nós somos Sim. amor, nós somos carinho. E hoje não querem tanta objetividade que o homem tem. Aí que tá, que você tem que descobrir onde que é o ponto fraco do seu concorrente para você substituir. Quando eu dou palestras e muito homem, já teve palestra que só era eu de mulher. E teve uma palestra que o meu tempo era 20 minutos. Fiquei 1h30 no palco. Eles não deixavam eu descer. E as outras palestras masculinas foram 20 minutos. Você entendeu o que as pessoas queriam. É isso, é isso. Então, onde que a gente ganha dos homens? Não falando mal deles, eles são, assim, Não, a gente. cada um no seu papel. E eles são muito práticos. Eles não têm mimimi. Tratar com o homem é a melhor coisa que tem. Homem não tem mimimi, não. O homem resolve o negócio na hora, pronto, acabou, esquece e boa. Nós não temos, porque tem isso, porque tem aquilo, aí eu tô de Porque a TPM, gente cria muito cenário, muito cenário, né? né. Só que o que a gente ganha deles? O afeto, o acolhimento, o carinho. A A gente. falta de objetividade. A falta de objetividade, é isso. É a falha É ali, né. isso, é isso. E aí, quando a gente entende que a gente pode se sair bem em algumas situações, em várias situações, a gente não se apega aos nossos mimimi, que a gente é cheio de mimimi, chiliquentas, né? Ah, não quero, não gosto. Meu jeito é assim. Tem umas que acham que é Gabriela, eu nasci assim, eu morri assim, vou morrer assim. E eles estão sempre se reinventando, e eles estão sempre girando a roda, e as mulheres ali no mimimi. Quando a gente entender que tem que mudar essa dinâmica, a gente se iguala a eles. Só que Eu acho, Vanessa, que a mulher, ela é infinitamente mais inteligente que o homem. eles Porque eles a eles gente mesmos eles mesmos falam isso. porque a gente consegue fazer as coisas e fazer com que eles pensem que foi eles que fizeram. Sim, Gente, e isso é e e maravilhoso. eles mesmos falam isso, que nós temos isso, só que eles têm uma coisa que a gente não tem: praticidade, objetividade. É. Tem aquela brincadeira que eu já vi um controle remoto masculino, um controle remoto feminino. Do homem são poucos botões, da mulher, um tanto de botão que você tem que. E nós somos complexas, Sim. né? E se a gente usasse essa inteligência para, para a prática,
para praticidade e objetividade, Não tinha para ninguém. não tinha. A gente pode usar isso como estratégia quando estiver lidando com eles, né? Sim, e assim, eu tinha um diretor que ele virava e falava assim comigo: "Não sei por que que eu te contratei, porque eu não gosto de trabalhar com mulher", e ria. Aí, entraram 3 gerentes no tempo que eu estava com ele, e as 3 saíam da sala chorando, as 3 eu falava: "Gente, mas que de ruim que esse homem faz que ele não faz comigo?". Aí um dia ele conversou comigo, ele virou pra mim e falou assim: "Vanessa", ele brigou comigo numa situação que teve, e ele gritava comigo, eu falei assim, ele de não falei nada, fiquei calada, "Sim, senhor". No dia seguinte eu cumprimentei ele normal, mas ajeitado, ele falou: "Cara, eu briguei com uma semana passada, ela chorou e pediu demissão. Briguei com a Vanessa, no dia seguinte ele me chamou na sala". Aí ele virou pra mim e falou assim: "Olha, quero te pedir desculpa do meu tom de voz com você". Eu virei pra ele e falei assim: "Quem vai te pedir desculpa sou eu, porque nunca mais vai acontecer o que aconteceu. Eu que fiz errado". Ele arregalou o olho e eu tinha feito errado. Se ele me pagou um pau, porque eu tinha feito errado. Virei as costas, continuei trabalhando e nunca mais aconteceu. Mas se fosse uma outra mulher do nível que ele conversou comigo, com o grito que ele gritava no telefone, a outra tinha despencado. Ele gritando e eu ouvindo, falava assim: "Gente, eu nunca mais ouvi isso. Eu nunca mais vou passar por isso, porque o erro foi meu e eu deixei o homem uma pilha de nervo por causa de um erro bobo meu". Só que as pessoas só veem que o outro falou, que o outro fez, e elas não olham o que que elas fizeram. Aí abre a boca a chorar, porque o diretor me tratou mal, e nã-nã-nã. Aí por que que eu fiquei quase 8 anos na empresa? E passaram 3, 4 gerentes mulheres e depois não teve mais. Porque se ele gritasse com uma delas, elas choravam, falavam. Teve uma que falou que ia ter um assédio moral, não tinha. Ele não era desse tipo de pessoa. E é bom você falar isso, e com uma certa parcimônia. Não é que a gente vai passar a mão no mal feito. Não, não é isso. É que é natural as pessoas se desestabilizarem quando estão passando por um problema e, de repente, serem reativas, dependendo do tipo do assunto, né? E isso não tem nada a ver com assédio e com outras coisas. A gente tem que saber também diferenciar, né? O que que acontece? Banco é assim, eu falo, você trabalha com uma arma na cabeça, porque mexer É com meta, dinheiro né? é meta do banco e dinheiro e bolso de cliente. O nível de estresse do bancário é gigantesco. O nível de estresse, no entanto, é um índice altíssimo aí de afastamento por causa de problemas psicológicos. Só que entre o chamar atenção porque você errou por um assédio, né, como é que fala? Fugiu aqui a palavra. É totalmente diferente, porque virou moda isso, né. Só que as pessoas não entendem. Muitas vezes você foi chamada a atenção por algo grave que você achava que não era grave. Às vezes uma operação, ele conseguiu consertar, mas a operação, só para você ter uma ideia, se não tivesse passado na mão dele, o banco ia ter um prejuízo de R$ 40.000 por causa de um errinho meu, que eu achava que era um errinho. E aí eu falei: "Nunca mais". E eu me atentei. Então, a gente para entrar no mercado masculino, a gente tem que vestir um pouco a camisa do masculino. E se você olhar as diretoras, as CEOs de empresas, são mulheres casadas, mães de família, mas que têm uma postura objetiva. Você não vê muito mimimi, chorando, não. Esses cargos masculinos, a mulher tem que ter um pouco do perfil masculino.
um pouco de frieza, Sim. sabe? E essas habilidades a gente busca fora, às vezes, do nosso nicho, né, Vanessa? Fala um pouco da importância da gente, além da gente saber e ter habilidade e conhecimento naquilo que a gente faz, principalmente para quem é autônomo, quando lá atrás, quando você começou, você ter conhecimento naquilo que você ia passar para as pessoas, mas também você ter um conhecimento em gestão, em administração, em lidar com as pessoas. Você tem que buscar essas habilidades fora, em saber se comunicar. A imagem que a gente passa, a imagem pessoal mesmo, a nossa persona, quando a pessoa vê a gente pela primeira vez, o que a gente comunica para essa pessoa, o que, que tem que ter assim de o que é importante quando você vai procurar, a Vanessa vai procurar um profissional ou vai contratar um profissional ou até vai procurar mesmo para você que vai usar o serviço daquela pessoa. O que você olha naquela pessoa? Vamos lá. A nossa imagem, ela se comunica antes da nossa fala, né? Quando você conhece uma pessoa, os 3 primeiros segundos dela tá voltado para a sua pessoa, para a sua imagem. 55% da atenção dela tá para a sua imagem mesmo, seu cabelo, sua roupa. Ela te compra para depois comprar o seu produto. Ela te escaneia, né? Te escaneia, isso assim, questão de segundos. 38% da atenção dela está voltado para o seu tom de voz. Você está falando alto, você está falando baixo, tal, tal. E somente 7% pelo que você está falando. Então, primeiro ela te compra para depois ela comprar o seu produto. Então, se você não tem uma imagem condizente, você não vai vender. E É a o que, que mesma. seria uma imagem condizente? Vamos num dermatologista cheio de espinha. Você não, você não quer saber quantos clientes que ele atendeu e quanto. Não. Vai num dentista com o dente todo amarelo. Você não quer saber se ele é bom profissional, você vai olhar E para a no cara dele. podólogo? E no podólogo? A gente tem que trabalhar de sapato fechado? Por favor, né? Se o pé estiver horroroso, por favor. Porque quem trabalha na saúde é obrigado sapato fechado, né? É isso. Tênis. Aqui, você vai numa cabeleireira, é, você olha para a cabeleireira, se ela tá mal arrumada, cabelo horrível, se a mulher faz isso com o cabelo daqui, ela vai fazer com o meu. É. A minha clínica é de emagrecimento. Tem uma pessoa fantástica para trabalhar para mim, só que ela é acima do peso. Como que ela vai vender emagrecimento se ela está acima do peso? Ela está no grau de obesidade 1. Filha, ou você emagrece, e não é preconceito, não é gordofobia, não é. É porque hoje eu vendo emagrecimento. Eu tenho que ter uma pessoa. Não estou falando de beleza, mas eu tenho que ter uma pessoa que é condizente ao meu produto. Ser produto do seu produto. É, entendeu? Então, quando você fala de profissionais, igual você vai. É, tem a Thalita Talbol. A Thalita vende imagem, né? Ela é consultora de imagem. Essa mulher passa na minha timeline, eu falo, gente, que mulher maravilhosa. Olha o colar que ela tá. Ela já se vendeu para mim. Aí você fala assim, imagina eu ser, se a Thalita trabalhar a minha imagem pessoal. Ela não precisou abrir a boca que você quer. Então, a gente tem que se vestir do que a gente vende, do que a gente é. Eu sou uma pessoa mega palhaça. Eu sou uma pessoa que eu ria muito alto, hoje eu não rio tanto igual antes. Não é porque eu fui me, como é que fala? Me Lapidando. lapidando, porque a vida é essa, né? A gente é 1% Vai por ter dia. horas, né? Vai Vai ter ter horas horas, que. mas não é constante igual eu achava que era um parque de diversão e, né, enfim. E quando eu vou para o meu stories da minha mentoria, eu tenho que estar com um cabelo bacana, eu tenho que estar com um blazer, eu tenho que me vestir de mentora. Porque eu tenho que passar autoridade para as pessoas.
E é isso que muitas vezes as pessoas pecam. Não se atentar para a imagem pessoal. Ah, Vanessa, eu tenho que gastar muito dinheiro. Não, o mínimo você consegue fazer. Vende base em Araújo, drogaria que é famosa Araújo, R$ 30. Um batom, um rímel, um cabelo arrumado, você não precisa ir no salão, não. Você seca ele em casa. Só que as pessoas não querem ter esse mínimo de cuidado. Porque ainda acha futilidade a imagem. Não é futilidade. Ela comunica, né? 100%. E a comunicação verbal? Vá, Você precisa passar conhecimento daquilo que você sabe? sempre, sempre. Que acontece? As pessoas, é uma briga constante, né, que eu vejo. As pessoas, elas não acham importante a leitura, né? Hum, E a leitura é que traz o conhecimento. é Então um ela ótimo prefere ponto. perder tempo vendo Rede Globo, vendo sei lá o quê, do que pegar naquele tempo e ler um livro e, e se alimentar de coisas boas. E o que vai te trazer conhecimento são esses podcasts, são as leituras. Hoje o conhecimento está muito fácil. Hoje você consegue pegar audiobook, você consegue pegar qualquer livro. E se você está entrando no mercado, você tem que se atualizar todo santo dia. E outra, são recursos que você pode utilizar fazendo outras coisas, né? Você ouve um Sim, podcast fazendo outra coisa. sim. Hoje eu entro no meu carro, eu não escuto música, é podcast, é audiobook. Eu dormia antes, eu tinha que ter a televisão ligada para eu ver qualquer filme. Hoje eu pego, hoje eu tô simplesmente apaixonada com a Bíblia. Aí hoje eu pego, leio aí um versículo, um capítulo inteiro da Bíblia. Aí no outro dia eu pego a Bíblia e pego o livro. Aí nas minhas horas vagas, eu pego e falo assim, opa, deixa eu ver o que está acontecendo no mundo da estética, com os meus concorrentes. E aí, conhecimento nunca é demais. E ninguém te tira. Sim, não ocupa espaço, né, Né? Vanessa? Aí as pessoas falam assim, olha, eu fiz faculdade, eu fiz MBA e tá ótimo. A, o conhecimento, o acesso de conhecimento do conhecimento que a gente tem hoje é muito gigante e muitas vezes você não aprende em faculdade. A Sim, maioria. sim. Que era A, bem diferente quando a gente era mais nova, né? sim. Então, as pessoas perdem muito tempo com coisas fúteis, Sim. sabe? Até nas redes sociais mesmo, né? É, Que dá para buscar conhecimento e às vezes você fica ali na timeline do Instagram um tempão e perdeu tem horas, né? Que você podia estar vendo, sei lá, uma live de uma colega entendendo um é pouco do isso. teu negócio, É né? isso. E assim, a gente nunca sabe tudo, Vá. Não, nem vai saber. Nem vai saber. Só que a gente tem que procurar conhecimento todos os dias, é 1% por dia. Ano passado eu li 52 livros. E, e chegou um ponto que às vezes eu brinco e falo assim, gente, mas isso eu já sei, mas isso aí eu também já sei. Só que a Vanessa do passado, meu marido é advogado, falava alguma coisa comigo e falava, gente, eu não sabia disso, isso existe. Porque eu vivia num mundo alienado, que eu tinha que só trabalhar no banco, e não procurava, eu fiz minha faculdade, meu MBA, já tinha todas as certificações exigidas pelo banco, mas eu era incapaz de pegar, lia um livro, 2 livros por ano. E ano passado eu li 52 livros, 57 livros. Como gerir o tempo, Van? Como gerir o tempo? Trabalhando prioridades. E nem sempre aquela prioridade que estava ontem, ela vai ser a sua prioridade que está hoje. Tudo bem mudar a rota, né? Mudar a rota. Não, não existe, nós não somos um reloginho que eu tenho que fazer isso, não concordo, não sou assim, não funciona comigo. Tem gente que funciona. Hoje de manhã, de 8 às 9 eu vou fazer isso, de 9 às 10 eu vou fazer isso, de 10 às 11 eu vou fazer. Para mim não funciona. Eu tenho as minhas prioridades do dia que eu visualizo no dia anterior. Eu já preparo minha agenda de sexta-feira para a próxima semana.
Mas imprevistos acontecem, prioridades novas aparecem, e que se você está engessada, você não consegue fazer o negócio acontecer. Sim. Mas tem pessoas que não sabem ainda colocar na mente delas o que é prioridade. Então, essas pessoas têm que trabalhar como reloginho, até elas entenderem. Porque são pessoas que têm déficit de atenção. Então, a cabeça delas, elas começam uma coisa e não terminam. Aí elas começam outra coisa e não termina. Aí elas começam outra coisa e não termina. Aí chega no final do dia, ela fez tudo e não fez nada. Isso, não foi produtivo, né? Aí essas Só se pessoas desgastou. só se desgastou. Então, esse perfil de pessoa precisa sim ter esse cronograma. E elas, a gente tem que engessá-las para aquele cronograma, Até virar um hábito. até virar um hábito. Por quê? Porque qualquer mosquitinho que passe na frente delas, elas perdem o foco, Sim. né? Mas a gente que já é mais dinâmico, eu não posso trabalhar, nós que somos empreendedores, a gente não pode trabalhar com um mecanismo muito de reloginho. Por quê? Você está Porque não lá, vai saber lidar com o contratempo? é isso, você está com um agendamento lá, né? É um agendamento de podologia. Aí apareceu alguma coisa urgente que você tem que sair e fazer um atendimento urgente de um paciente seu de anos, Acamada. acamada, que você precisa lá resolver. Qual que é mais urgente? Qual que é a sua prioridade? Pegar o telefone e ligar para a paciente. Ó, tive um imprevisto, vou resolver isso e vou fazer aquilo. E vou falar mais, Vá. Sempre colocar isso na cabeça. Nós que somos empreendedores, o que vai me dar mais retorno? Minhas prioridades têm que ser no que vai me dar mais retorno. Se eu estou dando atenção, 90% da minha atenção para receber 5%, tá errado. Se eu estou dando 5% de atenção e recebendo 95%, tá ok. Essas malícias a gente tem que ter. Qual que é a minha prioridade? Qual que vai me dar mais? Então, aquilo é a minha prioridade. Porque o dinheiro, ele não é a prioridade na nossa vida, mas ele é o nosso agente transformador. A gente Sim, precisa de dinheiro, sim. né? Então, nós como empreendedores, empresários, opa, a minha atenção tem que tá focada no que me dá mais. E essa prioridade, ela pode mudar, porque é cíclico, é cíclico. Ó, semana passada, eu tinha uma agenda lotada aqui em Belo Horizonte. Leonardo virou para mim e falou assim comigo: Vá, fechei uma parceria com a OAB de Sete Lagoas. A vice-presidente da OAB vai atender a gente só tal dia, 9 horas da manhã. Qual que era a minha prioridade? Entendeu? Mudou. Fulana, a agenda está aqui, você atende aqui, deleguei, puf, vou conhecer a Bambambam Bam Bam de lá. Como a Ela que gente faz para fechar parcerias, Vanessa? Dá uma dica para o pessoal. a gente tem que ter material de divulgação nosso e bater perna. É bater perna, bater na porta, é fazer parceria, é oferecer o nosso produto, muitas vezes até gratuito. É dar um diferencial para aquela instituição. Então, por exemplo, hoje a OAB, dentro da Emagrecentro Belo Horizonte Sete Lagoas, tem 25% de desconto em qualquer procedimento. Aí nós fizemos a arte do folder OAB e Emagrecentro, com QR Code, tudo bonitinho. E aí essa conversa minha na semana passada abriu portas para 5 eventos da OAB. Se eu tivesse ficado aqui, eu teria
não é perdido meu tempo, que eu estaria com certeza trabalhando, mas qual que me daria mais? Eu ficar fazendo atendimento presa dentro da clínica ou lá fora fazendo parceria com Que grande já estava empresa? tudo pronto, né? Que já estava tudo pronto. Então, minha prioridade mudou. Então, se eu estou engessada, não. Eu tenho minha agenda aqui, quinta-feira lotada, eu vou ficar aqui sentada, porque eu tenho que atender, eu tenho que ajudar fulano, tenho que ajudar Beltrano, eu não vou sair daqui. Quadradinho. Não, fulano, Beltrano, agenda sua, que eu estou indo para reunião com a OAB. Isso vai me render, não falo financeiramente, não, contatos novos de mais de 2.000 pessoas nessas 4 palestras, nesses 4 eventos deles. Então a Entendi. gente não pode ser engessado. A gente não, Nunca. a gente não pode trabalhar na nossa zona de conforto. E a gente tem que ser racional. Qual que vai me dar mais retorno no aqui e agora ou no futuro? Você tem que ser rápido para agir. Ação e reação. Eu falei, não vou perder essa oportunidade de conhecer a vice-presidente da OAB. Não vou. Mas isso a gente vai desenvolvendo no meio do caminho, né, Vanessa? Sempre vá. A gente não nasce sabendo tudo, a gente sempre vai desenvolvendo e assim, curta o processo. E não espere. Eu vi uma frase do Dave Leonardo, que eu achei fantástico. Ele falou assim: olha, muitas vezes a gente fica assim, Senhor, faz isso por mim, Senhor, faz. Gente, Deus não vai fazer por você, Deus vai fazer com você. Então não adianta a gente ficar sentado, vai cair do céu, cliente. Não vai. Cliente não vai cair do céu. Se você não se mexer, ele não vai cair do céu. Você precisa fazer um movimento que Deus vai te ajudar. É isso. É É isso. isso. É, Entendeu? entendi. Vanessa, faz um checklist aí de uma pessoa que está começando no empreendedorismo, alguns pontos principais que ela deve buscar. Vai, ela está perdida. Por onde eu Prim- começo, meu Deus? Eu me joguei aqui e agora eu não sei o que fazer. eu me joguei aqui. Primeira coisa, eu tenho conhecimento para me jogar aqui. Primeira coisa. Todo mundo sabe de tudo um pouco, né? E o aventurar é muito fácil. Vou te dar um exemplo bobo, mas que eu tenho uma ex-mentorada que ela tinha vários problemas psicológicos, que não vem ao caso, e ela estava tentando uma mentoria, e não estava dando certo. E esses dias eu vi a pessoa ensinando sobre frequência vibracional. Cara, se ela aprendeu isso em 2 meses, não estou julgando. Será que ela tem um conhecimento mesmo de um profissional que é físico quântico, que é neurocientista? Porque ela está entrando nessa área. Tem que tomar muito cuidado para a gente não ser aventureiro, para a gente não passar uma má impressão. Você tem que saber o que você está ensinando. Então, você tem primeira coisa, conhecimento. Para não transpor o limite de atuação em nenhuma área, né? Nenhuma área. Segunda coisa, ter sangue frio, né? Por quê? Porque não vai ser um mar de rosas no primeiro momento. Tem pessoas que têm sorte. Eu falo sorte, não. Eu falo que ela estava no momento certo, na hora certa e deu certo, né? Mas não acontece com a maioria de nós, ok? E às Nós, no vezes também pode ser momentâneo. Se momentâneo. você não aproveitar aquela oportunidade e correr atrás, ela pode também andar para Sim, trás. sim. Constância, persistência e confiança, elas têm que andar juntas, porque se não andar juntas, se perde pelo caminho e desiste. Desistir não é uma opção. E a rota, ela tem que ser mudada a todo momento, a partir da hora que você vê que não está dando certo aquilo. A rota, você sabe onde que você quer chegar, só que tem hora que você tem que mudar o percurso, igual se você está numa rua que estoura um cano de água. Tem uma pedra no meio do caminho. A água, ela não fica parada ali. Ela Ela tem que contorna. ela contorna, né? Ela mudou a rota dela, porque ela não ficou parada.
E a gente tem que Bela entender. analogia, bem legal essa analogia que E você a fez. gente tem que ter isso em mente. O negócio foi, parou, opa, tá na hora da gente mudar essa rota. O que eu preciso fazer? Isso, isso, isso. Ai, mas eu tenho vergonha de dar 2 passos para trás. Não, então muitas vezes você tem que dar até 10 para andar 2. Verdade. Então, porque se não der certo, é mais um mês que eu vou tentar. Demonstra fraqueza. É importante ter mentores? 100%. 100%. Eu tenho hoje mentores da franquia. Quem mexe com o negócio há 15 anos. Fui para São Paulo para uma mentoria, fiquei 3 dias imersa. Porque eu entrei agora na franquia, então eu tenho que ter pessoas para me mentorar. Sim. Sempre a gente tem que ter mentores, porque se a Pessoas gente que já fizeram esse caminho, que né? já passaram pelo processo que você quer passar. E ponto. Não tem muita delonga, né? Eu quero um cara que está lá faturando X por mês, está 15 anos na franquia, e eu quero chegar nesse nível. Vou pagar pelo conhecimento dele. E não foi barato. Só que ainda as pessoas falam assim: eu vou pagar pro cara, Eu vou gastar. Valéria, eu vou gastar. Nós pagamos um valor alto que um dia eu recuperei. Olha, que beleza, hein? Só que as pessoas ainda têm mente pequena. Quem tem mente pequena não cresce. Quem tem mente pequena não cresce. Quem está feliz na zona de conforto não cresce. Quem fala assim, vou fazer, não faz. Porque assim, eu vou fazer e executa. Eu faço, executo, eu faço, executo. As pessoas, tive um caso agora esses dias. Um cliente meu falou assim comigo: olha, Vá, em setembro tudo mudou. Setembro eu vou aumentar o faturamento. Eu falei assim, esses 15 dias de agosto joga no lixo? Porque é o mal do procrastinador. Porque ele não quer mudar tudo agora, porque vai dar trabalho para ele. Eu falei, porque meus 15 dias, os últimos 15 dias são os últimos 15 dias que eu consigo dar um boom aí no meu faturamento. Mas cada um com seu cada qual. Então, esse processo de crescimento, ele existe muita dedicação. É importante ter ambição? Ambição, É sim, ganância não. necessário. É. Ambição, sim. E é bom você ter falado sobre isso, Fala a porque diferença, Vanessa. porque quando é o ganancioso, ele faz tudo a qualquer preço, né? Ele atropela, ele passa por cima de qualquer pessoa, ele não tá nem aí para o outro e ele vai, só que não se sustenta, Não tem ética. não tem ética. A ambição, nós temos que ser ambiciosos o tempo inteiro, porque se a gente acomoda com o que a gente vai ter isso para o resto da vida. E a ambição é que é o nosso combustível para o crescimento, né? Hoje eu estou com um carro bom, mas daqui 2 anos daqui 1 ano eu quero ter outro carro melhor. Hoje eu tenho uma casa assim, mas daqui a pouco eu quero ter uma outra casa lá. A nossa vida, ela tem que ter objetivos para ativar a nossa ambição de querer mais, né? Que eu estou recebendo só isso por mês, está ótimo. Não, não está. Estou conseguindo pagar minhas contas. Não tá. A pessoa que não é ambiciosa, ela fica nessa zona de conforto. O ambicioso, ele sempre quer mais. Porque se eu fiz hoje R$ 2.000, mês que vem eu quero fazer 4. Aí você atingiu 4. Aí eu quero 6. Aí chegou no 5. Opa, mudo a rota. Eu tenho que chegar no 6, então eu tenho que mudar a rota. O que eu vou mudar a rota? Eu vou fazer isso. Eu vou promover algo. Eu vou criar algo novo. Porque a vida são de novidades. Sim, e todo esse exponencial, ele vem acompanhado de mais habilidade, de mais conhecimento, dessa busca que você De está mais falando. ambição. Sim, Nós temos que ser ambiciosos. Porque a gente tem que querer sempre mais. Não no sentido. É, de ter por ter. é.
Mas a gente não pode acomodar da vida que a gente tem que ser grato, mas a gente quer mais. Eu quero viajar mais, eu quero ter mais coisas, eu quero ter minha liberdade financeira, eu quero ter uma velhice tranquila, E quanto maior fica a tua empresa, mais pessoas você ajuda também. mais vidas eu transformo. Então, assim, é pensar grande, parar de pensar pequeno. Começar da onde tiver, É isso aí, um passo de cada vez. é isso aí. Vanessa, eu adorei a nossa conversa. E você? Também vá, a gente nem viu a hora passar, né? Voou. Não viu? Não dá, não dá. Eu não Não te dá. falo. Foi muito legal a gente conversar, gostei bastante. Eu acho que você deu vários insights aí para as pessoas. Eu te provoquei bastante para que você Bastante. para cutucar lá no fundo, porque todo aquele processo que você falou, do qual você passou, eu acho que é importante, né? Sim, Porque às vezes a gente vê o resultado, mas não sabe o trajeto da pessoa isso até o aí. resultado que você tem hoje. Então é muito importante. Tudo que a gente conversou aqui foi muito importante. Fiquei muito feliz da gente ter tido esse papo. Eu acho que vai ser muito bacana para as pessoas. E agora, para encerrar a nossa conversa, eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão nos ouvindo, deixasse teu Instagram também. Tá, a mensagem que eu vou colocar aqui, que eu uso isso para minha vida. Desistir não é uma opção. E ponto. Acabou. E o meu Instagram é @vaficicaro. Tá bom, Vanessa, muito obrigado pelo papo. Um excelente dia para você, tá Para bom? você também, Vá. Um beijo com Deus. Beijo, tchau. Tchau.